Olá, bem-vindos ao segundo módulo do nosso curso. Nessa aula, nós iremos ver mais sobre a memória sensorial e a memória de curto prazo. Bem, como vimos anteriormente, um modelo modal previa 3 armazenadores. O primeiro, a memória sensorial, refere-se a um sistema mais relacionado com a percepção do que com a memória. A memória sensorial é um sistema que registra e retém informações de diferentes modalidades, como a acústica ou a visual. Porém, o que comprova a existência dessa memória sensorial? Bem, para responder essa questão, George Spelling, em sua tese de doutorado em 1960, realizou um estudo para investigar a capacidade de armazenamento desse sistema visual breve. Em seu estudo, Sperling apresentava um display aos participantes e esse display continha um número variável de letras que eram apresentadas por um tempo muito curto, de 50 milissegundos. E então ele pedia aos participantes que relatassem as letras que eles haviam visto. Bem, vocês sabem quanto tempo dura 50 milissegundos? Um pouquíssimo mais do que uma piscada de olho. E será que é possível ver em um tempo tão breve como esse? A resposta para isso é sim. Nesse estudo, os participantes relatavam ter visto em torno de 4 ou 5 letras de um total de 12 apresentadas. Bem, um fato muito interessante é que os participantes relatavam ter visto mais letras, mas não conseguiam identificar ou dizer quais eram essas letras. Isso ocorria porque a informação desaparecia muito rapidamente. E, para resolver este problema, Sperling aplicou o procedimento chamado de avaliação parcial. Nesse procedimento, Sperling apresentava aos participantes um cartão com 3 fileiras, 4 letras cada, e instruía o participante para que ele tentasse se lembrar de pelo menos uma fileira de letras. Esse procedimento de avaliação parcial ocorre, por exemplo, quando os professores vão aplicar alguma prova. Os professores cobram do aluno uma parcela do material estudado, como uma amostra do conhecimento total deles. Bem, desse modo, no experimento, Sperling indicava a fileira que o participante deveria memorizar por meio da apresentação de um tom. Ele tinha 3 variações: o tom alto, o tom médio e o tom baixo. O tom alto indicava a primeira fileira. O tom médio indicava a fileira intermediária. E o tom baixo indicava a fileira inferior. Como Sperling utilizou desse procedimento de avaliação parcial, os participantes, então, tinham que lembrar-se pelo menos de 1/3 do total de letras apresentadas. Bem, por esse motivo, Sperling multiplicou por 3 o número de letras recordadas, para então acessar o conhecimento total do participante. Lembrando que os participantes não tinham conhecimento de quais letras ou qual fileira seria indicada. Como vemos no gráfico, os participantes conseguiam se lembrar em torno de 9 letras de um total de 12 letras apresentadas. A taxa de acertos era bem elevada. No entanto, conforme aumentava o intervalo entre o fim da apresentação das letras e o momento de apresentação do tom, a informação sumia. Isso é, o tempo de 1 segundo de atraso de apresentação do tom já diminuía para 4 ou 5
à quantidade de letras recordadas pelo participante. Isso nos sugere que a informação recém-adquirida, quando é imediatamente recordada, nos dá uma estimativa mais próxima da capacidade de armazenamento total da memória. Porém, com o passar do tempo, essa informação é perdida, isto é, há um decaimento do traço de memória. Esse tipo de memória ficou conhecido como memória icônica, um sistema de breve armazenamento da informação visual que dura aproximadamente 500 milissegundos e tem uma capacidade ilimitada. Em termos práticos, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar que estejamos em um quarto escuro, movimentando em círculos uma vela mágica como um incenso. Bem, por um breve período de tempo, você consegue ver a imagem desse círculo, que logo desvanece. O mesmo acontece quando nós vamos ao cinema ver um filme, ou quando vemos fogos de artifício. A memória icônica consegue armazenar por tempo suficiente a informação para que se forme uma imagem como a do círculo. Porém, o esquecimento provoca o desvanecimento da informação. Bem, agora que a gente já conhece mais sobre a memória sensorial, nós vamos ver o funcionamento da memória de curto prazo. A memória de curto prazo refere-se a um armazenamento breve de informações, que pode durar de segundos até minutos. Ela tem uma capacidade limitada. Bem, por ter uma capacidade limitada, nós conseguimos reter, por exemplo, 7 dígitos na memória, ou mais ou menos 2. No entanto, nós podemos utilizar estratégias que ajudam a aumentar essa quantidade de informações armazenadas. Entre essas estratégias estão a formação de blocos ou chunking, em que dividimos, por exemplo, uma sequência de dígitos ou uma sequência de letras em blocos menores, mais fáceis de serem armazenados. Por exemplo, nessa caixa de texto há 2 sequências de letras. Nós reparamos que a primeira sequência é muito mais difícil de ser recordada do que a segunda. Isso ocorre porque, na segunda fileira, nós conseguimos formar uma palavra sem sentido, porém que pode ser dividida em 2 blocos mais fáceis de serem pronunciados, como praque, mola. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós utilizamos nosso conhecimento de longa duração baseado na linguagem para poder formar blocos menores de informação. O mesmo ocorre quando queremos gravar um número extenso e o dividimos em blocos de dígitos menores. Bom, determinados fatores também podem influenciar a capacidade de armazenamento da memória de curto prazo. Entre os mais relevantes estão a interferência de informações, a similaridade fonológica, o efeito do comprimento da palavra e a supressão articulatória. Na próxima aula, nós iremos discutir com mais detalhes esses fatores. Obrigada por me acompanharem e os espero nas próximas aulas.